Fala galera, tudo bem com vocês? Na aula de hoje vamos ver um assunto da matemática básica que envolve equações do segundo grau, mas chamamos de equações biquadradas. Se você quer ser um aluno eficaz, vem comigo! Equações biquadradas. Frequentemente nos deparamos com equações que, mesmo sendo do grau 2, podem ser resolvidas com auxílio dela. Nessas situações, devemos nos valer de mudanças nas variáveis da equação, de tal forma que ela se transforme temporariamente numa equação do segundo grau. Uma característica particular das equações biquadradas é que ela apresenta apenas os termos de grau par. Vamos lá para a primeira questão envolvendo uma equação biquadrada. Observe que é uma equação biquadrada porque o maior expoente da equação é 4. Além disso, ele é um expoente par. Então, a primeira coisa para resolver uma equação biquadrada é você deixar a mesma variável com o mesmo expoente. A mesma variável de mesmo expoente. Então, a primeira coisa aqui é dar uma fatorada aqui, o decompor o 4. Decompondo o 4, vai ficar x ao quadrado elevado ao quadrado. Por que isso, professor Tony? Porque 2 vezes 2 vai dar 4. Chamamos isso aqui de potência por potência. É uma propriedade da potenciação. E aqui eu vou repetir toda a equação. Observando que aqui ficou semelhante, ó, x ao quadrado, x ao quadrado. Então, para resolver uma equação biquadrada, eu tenho que deixar semelhante aqui o grau da variável. Segundo passo para resolver uma equação biquadrada é você atribuir uma variável, uma nova variável, no caso uma nova incógnita. Se eu estou utilizando o x, eu não vou utilizar mais x, eu posso utilizar qualquer uma outra letra. Nesse caso, eu vou usar como padrão aqui x ao quadrado igual a y. Então vou usar a variável x ao quadrado igual a y. Substituindo no lugar, já que atribuí x ao quadrado igual a y, então vou substituir no lugar de x ao quadrado por y. Então vai ficar y ao quadrado menos 3y menos 4 igual a 0. Nessa nova equação, que envolve agora a variável y, eu vou retirar os coeficientes dessa equação. Lembrando que ela era do quarto grau e agora fica uma equação do segundo grau que eu posso resolver com a fórmula de Bhaskara, usando delta, x1 e x2. Então, retira primeiro os coeficientes A, B e C, e você já aprendeu na aula de equação do segundo grau, quando não aparece nenhum valor junto da letra, é sempre 1, né? Então, posso dizer aqui que o A vale 1 nessa ordem, B menos 3 e C menos 4. E vou substituir na fórmula da equação do segundo grau, que é essa, delta igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Substituindo no lugar do B os valores, substituindo no lugar do B o valor menos 3, então vai ficar menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes 1, que é o A, vezes C, que é menos 4. Fazendo aqui a potenciação, você também já aprendeu que todo número negativo elevado ao expoente par fica positivo. Então, menos 3 ao quadrado vai ficar 9. Menos com menos vai ficar mais. 4 vezes 4 dá 16. 9 mais 16 resulta em 25. Esse é o valor do delta ou do discriminante. A segunda parte da fórmula da equação do segundo grau é essa aqui. Menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes a. Nessa fórmula, eu vou substituir os valores de A, de B e do delta, que já foi encontrado. A variável que está sendo utilizada aqui é a variável y. Então, nesse caso, não posso utilizar x.
Então, vou utilizar y, tá? Nessa fórmula. Y é igual menos, quem é b? Menos 3, mais ou menos a raiz de 25 sobre 2 vezes a, que é 1. Menos com menos vai ficar mais. Então, vai ficar 3, mais ou menos a raiz de 25, que é 5, sobre 2. Separando agora y1 e y2, lembrando que um é positivo e a outra é negativa, vai ficar 3 mais 5 sobre 2, e aqui 3 menos 5 sobre 2. 3 mais 5, 8. Dividido por 2, achei o valor de y1, que é 4. 3 menos 5, subtrai e conserva o sinal do maior, então vai ficar negativo. 3 menos 5 dá menos 2 sobre 2, que dividindo vai dar menos 1. Ao encontrar os valores de y, lembra que eu utilizei um artifício no início da questão, por ela ser biquadrada? Então, vou voltar para esse artifício aqui, ó. Eu indiquei lá no início que x ao quadrado é igual a y. Então, vou pegar cada valor de y e substituir para encontrar a nova raiz, que é justamente a raiz das equações dessa equação biquadrada. Como o valor de y foi 4 e o y2 menos 1, volto para o início lá da questão sobre o artifício, substituindo cada valor de y lá no artifício. Se eu tenho aqui o expoente, passa para lá transformando em raiz, então vai ficar raiz de 4, lembrando que o expoente é 2, mais ou menos. Assim como x ao quadrado, passando para o segundo membro, transforma o expoente em raiz, lembrando que aqui é mais ou menos. Raiz de 4 dá 2, então mais ou menos 2. Então, x pode ser menos 2 e x pode ser 2. Já nesse caso aqui, observe que a raiz ficou negativa. Se a raiz ficou negativa, isso quer dizer que não existe raiz negativa no campo dos números reais, então não atende à solução da equação biquadrada. A solução apenas vai ser menos 2 e 2. Para resolver a equação biquadrada, será necessário deixar a variável com o mesmo expoente. Então, nesse caso, observe que aqui eu tenho o expoente 4, por isso que ela é chamada de biquadrada, porque é um valor maior, um expoente maior que 2 e sendo par. Então, nesse caso, eu vou ter que deixar com a mesma variável elevado ao mesmo expoente. Então, nesse caso, eu vou ter que fatorar aqui ou decompor o 4. Fatorando ou decompondo o 4, vai ser 2 ao quadrado. Aqui eu tenho o produto de potência por potência, é uma propriedade da potenciação. Então, o restante eu posso repetir 9x igual a 8. X ao quadrado elevado ao quadrado, menos 9x ao quadrado, mais 8 igual a 0. Observe que eu deixei aqui, ó, a variável com o mesmo expoente. E aí eu posso usar um artifício de saída, vou chamar de artifício de saída. O artifício de saída é pegar esse x ao quadrado e indicar uma nova variável, que eu vou chamar aqui de y. Eu poderia atribuir a qualquer uma outra incógnita, qualquer outra letra, mas eu vou seguir esse padrão aqui, x ao quadrado igual a y. Então, no lugar de x ao quadrado, vou substituir por y. Então, substituindo, vai ficar y ao quadrado, menos 9y, mais 8, igual a 0. Observe que ela era uma equação do quarto grau e deixei ela uma equação agora do segundo grau, justamente para utilizar a fórmula de Bhaskara. Fórmula de Bhaskara que você já aprendeu na aula anterior, que aquele delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes AVC. Então, ao montar a equação do segundo grau, vou separar o valor de A, de B e de C.
nessa ordem aqui, que já está organizada a equação. Lembrando que quando não aparece coeficiente, o coeficiente é sempre 1. Então aqui vai ser A igual a 1, B menos 9 e C 8. Aplicando na fórmula de delta, ou discriminante, B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Substituindo, quem é B? O valor de B é menos 9 ao quadrado. Menos 4 vezes quem é A? A é 1. A é 1. E C, 8. Todo número negativo elevado ao expoente par fica positivo. Então, delta é igual a 9 ao quadrado, 9 vezes 9, 81. Multiplicando, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 8, vai dar 32. Então, 81 menos 32 é igual a 49. Encontrei o valor de delta. Vou para a segunda fórmula de Bhaskara. X é igual a menos B mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes A. Só que eu não vou utilizar aqui a incógnita X. Por que não, professor Tony? Porque eu usei o que lá? O artifício. O artifício indicou o quê? Que x ao quadrado agora é y. Então, ao invés de usar x, eu vou usar y, já que a equação aqui, ó, a incógnita é y. Então, vai ser y é igual a menos. Quem é b? Menos 9, mais ou menos a raiz de 49, que é o delta, dividido por 2 vezes a, que é 1. O a é 1. Separando agora, a equação vai ficar menos com menos. Y é igual a menos com menos, mais 9, mais ou menos a raiz de 49, que é 7, dividido por 2. Separando y1 e o y2, vai ficar 9 mais 7, fazendo passo a passo, dividido por 2. 9 menos 7, dividido por 2. 9 mais 7 vai dar 16. 16 por 2 dá 8. 9 menos 7 vai dar 2. Dividido por 2 vai ser igual a 1. Ao encontrar os valores de y1 e y2, vou voltar para o artifício, que é x ao quadrado igual a y. Então, o valor encontrado de y1 foi 8 e y2 foi 1. Vou voltar para o artifício, substituindo no lugar de y1 por 8 e de y2 por 1. Lembrando que esse expoente, quando passa para outro membro, transforma em raiz quadrada. Será necessário fatorar. Fatorando ou decompondo, 8 vai ficar 2 ao quadrado vezes 2. Como esse expoente é igual ao índice da raiz, posso cortar ele e cai fora. Então, x é igual a mais ou menos 2 raiz de 2. Ou seja, x pode ser menos 2 raiz de 2 e x pode ser 2 raiz de 2. Já na outra equação, esse expoente transforma em raiz, vai ficar x igual a mais ou menos raiz de 1. Raiz de 1 eu tenho essa raiz exata que é 1. Então a solução aqui, o valor de x, no caso, pode ser menos 1 e 1. Solução do menor para o maior vai ser menos 2 raiz de 2, menos 1, 1 e 2 raiz de 2.